Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Nanderson Castro com mais uma videoaula para o canal da Code Experts Learning, escola online de programação na prática. Esse pequeno início aqui, eu vou mostrar um pouco sobre como você pode realizar os seus primeiros testes unitários aí nas suas aplicações PHP. Então, para isso, a gente vai utilizar o PHP Unity, que é um framework largamente utilizado, criado por Sebastian Bergman, que atualmente, pelo menos da última vez que eu baixei, ele já estava na versão 7.2, mas eu estou vendo aqui que a gente já tem a versão 8, mas compatível com o PHP 7.2, então é provável que por meu PHP ser 7.1 ele tenha baixado a versão 7.2. Então a gente já tem a versão 8, que é compatível com o PHP 7.2, 7.3 assim vai. E a gente vai utilizar ele aqui, eu vou mostrar para você como você pode dar um start com esse cara e fazer os seus primeiros testes, entender o fluxo, entender o que é TDD também, a gente vai falar um pouco, tá bom? Então vamos lá, vamos diretamente aqui para o nosso terminal. Eu tenho aqui uma pasta PHP Unit Tests Get Started com duas pastas, que é a minha SRC, onde vai conter os meus códigos da minha aplicação, e a pasta testes, que vai ser a pasta que vai conter os testes da minha aplicação, certo? Então, primeiramente vamos fazer aqui um composer require PHP Unit "-dev". Eu quero essa dependência salva somente no meu ambiente de desenvolvimento. Então eu posso passar aqui a flag "-dev". Então eu vou esperar ele baixar aqui, bem tranquilo, PHP Unit. Enquanto ele baixa aí, eu já tenho o meu PHP Storm aberto aqui na pasta. Eu vou criar aqui um arquivo chamado phpunit.xml.dist e eu tenho aqui algumas configurações, tá? Sobre as configurações do comportamento do próprio PHP Unit no terminal, eu não vou falar porque eu vou deixar um guia aqui abaixo onde você vai poder baixar e se interar mais caso você queira se aprofundar em cada configuração específica aqui desse cara, tá bom? Então eu já tenho esse cara, ele é bastante repeteco, tá? Um ponto importante aqui que eu preciso informar para o PHP Unit é onde está meu arquivo de Bootstrap, tá? Então qualquer configuração de inicialização e etc que você queira fazer, você pode linkar aqui nessa chave Bootstrap o seu arquivo de Bootstrap. No meu caso, como eu não tenho nada em específico, eu vou chamar diretamente o meu vendo autoload, que é o arquivo que contém as chamadas dos namespaces aqui do meu projeto, tanto instalados com Composer, quanto a parte lá do mapeamento das minhas próprias classes. Tá? Essas outras configurações aqui eu vou deixar o guia abaixo, mas perceba que a minha suíte de testes eu configuro aqui abaixo e eu vou configurar a pasta testes que eu já criei ali na raiz, tá? Você pode nomear essa suíte de testes também. Eu vou colocar aqui Get Started Testes, tá bom? E eu vou aqui no meu Compose.json agora e vou referenciar os meus códigos para que o Composer mapeie aqui a minha pasta src. Então vou chegar aqui rapidamente. Vou colocar aqui que eu quero um autoload PSR4. O meu vendor name vai ser Code Experts e vai mapear aqui a pasta src, tá bom? Então, Code Experts, contrabarra para escapar, mapeando aqui a minha pasta src, tá bom? O PHP Unit instalado for 7.2, então se nós voltarmos aqui no nosso terminal, ele já vai estar concluído aqui pra gente. E o que eu preciso fazer aqui? Eu vou fazer um Composer Dump para o Composer remapear o meu autoload, tá bom? E a gente já pode fazer um pequeno teste, que é o seguinte: o PHP Unit ele é composto tanto dos códigos do framework, que vão nos auxiliar nas sessions e etc, para criar os códigos de teste, mas ele também tem um binário que roda essa suíte, que executa essa suíte. E esse binário, por convenção, geralmente no Composer, quando você tem um binário na sua aplicação e você não especifica
se outra pasta para esse binário, eles vão ser salvos dentro da pasta vendor bin. E a gente vai ter lá, ó, o arquivo PHP Unit. Então, por exemplo, se eu quiser rodar minha suíte de teste, tendo já o PHP Unit.xml, .dist ou .xml, eu já posso chegar, por exemplo, aqui e fazer um vendor bin PHP Unit e perceba que ele executou aqui o PHP Unit 7.2, chamou aqui o nome do autor e alguns contribuidores aqui em referência. E disse aqui, sem testes executados, colocou o tempo, a memória utilizada, etc. Então, toda vez que eu criar uma classe de teste, que eu criar um teste, eu preciso rodar a suíte de teste. Vamos partir aqui para a nossa primeira classe de teste. Suponha que eu tenha aqui agora o seguinte, eu vou criar, deixa aqui para o meu PHP Storm, eu vou criar aqui dentro da minha pasta src uma pasta chamada de aritmético. Espero que o nome esteja correto, aritmético. E vou criar dentro aqui uma classe chamada de soma.php. Tá bom? Então eu estou criando a classe aqui. Vou especificar aqui o namespace dela, que é Code Experts _ aritmético. Criei a minha classe aqui. Então, primeiramente, eu vou criar aqui duas propriedades, só para a gente testar, coisa bem simples mesmo. Vou fazer aqui um método somar. Certo? Então, eu vou criar aqui os getters e setters desse cara. Aqui no Mac eu vou usar o Command N. Chamar aqui a getters e setters e criar os getters e setters para os nossos atributos aqui, tá bom? Então, a gente vai ter essa classe de soma e eu quero criar os testes dessa classe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui na minha pasta testes, vou respeitar a mesma estrutura da aplicação, tá bom? Por convenção. Você não precisa necessariamente respeitar essa hierarquia, até porque a suíte vai ler toda a sua pasta testes e vai rodar tudo que tiver de código de teste nessa pasta, tá? Que respeita algumas convenções que é o que eu vou explicar agora. Então você pode chegar aqui e criar um arquivo chamado soma teste.php, tá bom? Então as suas classes de teste que forem referenciar uma outra classe, por exemplo, eu vou testar agora a classe soma. Essa classe ela tem que ter o sufixo teste, tá bom? Então soma teste. Vou aqui primeiramente chamar o meu... Posso dar um namespace para esse cara. Eu vou colocar o mesmo namespace aqui do soma. Tá certo? E vou aqui chamar aqui a minha soma teste. E um ponto importante que eu preciso salientar aqui é a utilização do PHP Unit Framework Test Case, que vai nos trazer uma série de auxiliares aqui que vai nos ajudar a criar os testes da nossa aplicação. Então eu vou estender esse cara, tá bom? Nossas classes de teste ela tem que estender de um test case. Esse test case do PHP Unit vai trazer uma série de assertions, uma série de configurações que vão nos auxiliar na criação desses testes. E eu posso, por exemplo, criar o meu primeiro teste aqui. Mas antes disso, vamos tentar rodar aqui no terminal, novamente o comando. E a gente tem um pouco mais de informação. No momento anterior, a gente veio um terminal e disse que não tinha nada a ser executado.
Agora ele já encontrou uma classe de teste, que é a nossa soma teste, e falou que não encontrou testes nessa classe, tá? Então vamos aqui criar o nosso primeiro teste. A nossa classe de teste ela tem que ter um sufixo teste. Já os nossos testes têm que ter o prefixo teste. Então eu vou criar para cada teste unitário que eu quiser realizar da aplicação, que vai testar uma parte mínima daquele código, eu preciso ter uma função para fazer isso. E essa função tem que ter o prefixo teste. Então eu vou colocar aqui teste soma dois números, tá? Outro ponto importante salientar é que você pode colocar nomes bem descritivos nos nomes dos seus testes. Não se preocupe com o tamanho do nome, que ele descreva o que aquele teste vai fazer. Assim você deixa essa documentação do seu código com teste vai fazer muito mais sentido, tá bom? Então fica aí essa pequena dica, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui soma, vou fazer um new soma. Vou fazer aqui um 7 num 10. 7 num 2, 20. E eu preciso realizar o teste disso. Se eu estou fazendo aqui um teste para uma classe de soma, eu preciso saber se a soma daquele resultado vai realmente ser o esperado. Então, por exemplo, quando eu passo dois números a serem somados, e eu passo 10 e 20 aqui, eu espero que esse cara seja 30. Então a gente tem uma assertion para isso. E essa assertion vem justamente do PHP Unity, e ele está disponível aqui na minha classe de teste por conta que eu estendi desse cara. Então, a assertion adequada para fazer esse tipo de teste, para verificar o valor de dois números, é o assert equals. Tá bom? Então, o primeiro parâmetro esperado, eu espero que esse resultado seja 30, tá bom? Então é um teste aqui controlado. Só que esse resultado vai vir da onde? Ele vai vir aqui do meu somar. Tá bom? Então vamos lá no terminal, vamos rodar esse teste aqui e ver o que vai acontecer. Então vou rodar novamente aqui o PHP Unity. E agora a gente tem o que? A gente tem uma nova informação, agora um verdinho ali. Ele está dizendo que tem um teste, uma session e o OK aqui pra gente. Tá? A gente não tem mais o warnings e etc. O que aconteceu aqui? Como o meu caso de teste aqui, ele espera, a gente está testando a soma de dois números e a gente espera que essa soma realmente funcione, e se eu somar 10 com 20 vai dar 30, eu coloco ali um assert equals. Então eu espero que o retorno da minha classe, do meu método somar, que já recebeu os atributos, os valores dos atributos, eu espero que essa soma me retorne o valor 30, tá bom? Então, por exemplo, agora o nosso teste passou porque realmente ele retornou 30 e eu garanti que a minha classe de soma está fazendo o trabalho que ela precisa fazer. Por exemplo, se eu chegasse aqui e colocasse 5 mais 20 dá 25 e eu estou esperando 30, é claro que isso vai dar erro. Tá? Então, por exemplo, eu vou chegar aqui, rodar aqui, você vai perceber que a session falhou, a gente tem o valor de 25, só que eu estou esperando 30. O resultado da soma foi 25 e eu espero 30. Então, falhou porque eu estou passando valores errados aqui. Tá? Então, atente a isso. Atente a como você está testando a sua aplicação. Então, se a minha classe somar compete a soma de dois números e eu estou imputando 10 e 20, eu espero que o resultado seja 30 e esse resultado vai vir dinâmico do meu método somar. Se o resultado competir ao que eu espero, vai passar o teste. Por quê? Porque eu já tenho a minha classe funcionando ali e eu garanti agora, eu te comprovei que ela está realmente funcionando porque eu imputei dois números e esse resultado veio aqui pra gente, tá bom? Veio da forma correta. Caso não, ele iria dar a falha como eu simulei aqui para você, tá certo? Então, basicamente
esse é os testes da nossa aplicação. Se você perceber, a gente teve um passo diferenciado aqui, que foi o seguinte: a gente criou a nossa classe soma, a gente fez todos os sets, os gets aqui, a gente criou o método somar, que soma os dois números, tá bom? Então é coisa bem simples, mas dá para mostrar o que eu quero mostrar para você. Nesse caso aqui, eu estou usando o teste normal, isso é um teste da minha aplicação. Só que eu comentei com você que eu iria falar sobre TDD também, tá bom? Então, como que funciona o TDD nesse aspecto aqui? Bom, então vamos partir agora para a ótica do TDD. O TDD, a sigla TDD, né, o acrônimo TDD, ele é Test Driven Development, tá? Development. E o que quer dizer isso? Quer dizer que as minhas criações, os meus códigos, eles têm que ser guiados pelos testes. Como assim? Perceba que eu criei um fluxo que muito normalmente você seguiria quando você fosse criar os testes da sua aplicação. Você criaria a sua classe, você depois, porventura, criaria os testes para cada classe e para cada ponto que aquela classe ataca. No meu caso aqui, a gente só tem a soma e eu criei o teste para isso, tá bom? Mas, por exemplo, caso você queira adotar o TDD, e o TDD eu já te falo que é uma filosofia mesmo, tá bom? Então, o TDD ele é um fluxo de criação e basicamente a gente vai aqui na prática para me poder te mostrar bem o que isso quer dizer. Eu vou criar agora, ó, perceba, uma nova classe aqui dentro da pasta teste, dentro da pasta aritmético, chamado de subtração, subtracão no caso. E no caso vai ser subtração teste. Tá bom? Esse cara aqui, ele vai ser a minha classe subtração teste. E o que eu vou fazer aqui? Eu criei essa nossa primeira classe aqui de teste. Só que perceba que eu tenho um teste para uma implementação que não existe. A classe subtração não existe ainda. Então perceba que agora eu estou invertendo a ótica, eu estou criando a classe de teste, eu vou criar a minha interface, a minha API da classe de subtração, a minha API de utilização, todos os métodos, todos os atributos e o que foi exposto para me poder consumir, guiado primeiramente pelo teste disso. Então, por exemplo, vamos aqui sobrescrever um método chamado de... Opa, não, na verdade ainda nem estendi aqui do nosso test case, né? Não esqueça de fazer esse passo. Eu vou sobrescrever aqui um método do PHP Unity chamado de assert preconditions. Esse cara, ele é um método que vai ser executado, os nossos testes só vão ser executados se esse cara retornar verdadeiro aqui pra gente, é como se fosse uma pré-condição mesmo dos códigos. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um return class exists. Na verdade eu posso até passar aqui o seguinte, eu vou copiar aqui o namespace, eu vou passar diretamente mesmo subtracão. Tá bom? Então, assert preconditions. Se eu clicar nele aqui, perceba aqui, ó, o ponto aqui isolado de execução dele está bem que antes realmente de rodar os testes aqui pra gente, certo? Só para você perceber aqui. Então, se esse cara retornar falso, ele nem executa os testes dessa classe, tá bom? Vamos lá, vamos chegar aqui no nosso terminal. E a gente teve aqui o que? Perceba que ele não encontrou testes da nossa classe subtração teste. Aqui no assert preconditions você ainda pode, por exemplo, fazer
um pequeno assert chamado de assertTrue, testando, nesse caso, a existência da classe, porque eu estou passando um class exists aqui, tá? Então, eu posso remover o return aqui, não tem problema. Nesse caso, ó, o assertTrue, o assertEquals, ele testa se dois valores são iguais. O assertTrue vai me testar se o teste passado nele é verdadeiro. Caso falso, ele vai falhar para a gente, tá? Como o assert preconditions ele é uma pré-condição para a execução dos testes, ou seja, os testes só vão executar se o preconditions retornar verdadeiro, basicamente não lanço uma exceção porque não existe a classe de teste, etc. Tá? Então, por exemplo, vamos exemplificar melhor. Eu vou fazer aqui um public function, agora criar o meu primeiro teste para a classe subtração, que vai ser a subtração de dois números. Tá? Então a gente vai criar nosso primeiro teste. Perceba que nosso método, nossa classe subtração não existe. E eu posso chegar aqui no meu somateste e copiar tudo aqui para mim. Colar aqui e só substituir aqui por subtracão. Vou imputar dois números e, nesse caso, eu vou usar o método subtrair. Então perceba que eu não tenho nem a classe subtração. Se eu colocar um import aqui acima, a própria ideia já dá um erro ali pra gente, tá? Se a gente chegar aqui no terminal, a gente vai ter aqui, perceba que a gente teve aqui ó, uma session que deu false e ele esperava true, é justamente o assert preconditions, tá? Então o teste já falhou aqui e nem executou o teste subtração de dois números, tá? Então se você perceber, ó, a gente tem dois testes, a gente tem duas assertions e a gente tem uma falha. Se a gente for aqui contar, por exemplo, ó, eu tenho duas classes de teste, eu tenho dois casos de teste, que são os métodos, e eu tenho uma assertion, outra. Tá? Então, ele morreu bem aqui contando somente duas assertions. Tá certo? Então, assert preconditions, você pode colocar condições que, se satisfeitas, os testes continuam rodando normalmente. Tá bom? Agora, voltando aqui para o TDD, perceba que eu comecei a pensar na classe de subtração sem ela existir. Então, eu já modelei basicamente toda a interface de utilização dela sem ela existir também. Então, eu estou guiando a criação dessa classe com base nos testes. Outro ponto do TDD é que ele tem 3 passos. Primeiramente, a gente chama de red, que é onde os testes falham e realmente vai falhar. Por quê? Porque a classe não existe os métodos e as utilizações daquela classe também não tem nada, não existe nada. Então, ele vai falhar para a gente. O segundo passo é nós implementarmos o mínimo para aquele teste passar. Aqui, como é um projeto bem simples, eu vou implementar logo a classe toda, tá? Mas você implementa o mínimo para aquela classe, para aquele método passar, que a gente chama de green. Então a gente vai do vermelho para o verde, tá bom? Onde a gente implementa o mínimo e aquele teste vai passar. Então vamos implementar esse mínimo para a gente poder entender e depois a gente vem, vou comentar isso aqui, a gente vem para o terceiro passo propriamente dito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, lá no meu src, tá? Eu vou criar a classe subtracão. Essa classe ela vai ter aqui o num e o num2. Eu vou ter aqui a minha função subtrair. Perceba que eu estou criando agora ó, com base no que eu já utilizei no teste. E vou criar aqui os getters e setters. Dar uma formatada aqui.
E eu vou fazer aqui no subtrair o seguinte, ó, vou retornar diretamente, por exemplo, a soma de 15 menos 10, né? Vai ser o quê? Vai ser 5. Então, eu vou retornar aqui 5 diretamente. Aqui no meu teste, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, 15 menos 10, tá? Perceba que eu só estou, nesse caso, atribuindo aqui acima e vou colocar aqui, ó, 5, tá? Deixa eu só ver por que ele não encontrou o método, a classe. Posso ter errado alguma coisa. Ah, tá. Já identifiquei aqui. O namespace aqui que está só code. É só o namespace aqui, tá? Que ele não estava encontrando aqui o nosso subtração aqui. Então, perceba que eu implementei o mínimo para passar. É claro que esse mínimo aqui não foi tão mínimo assim, mas eu vou retornar exatamente o valor que eu espero que seja recebido aqui na session, tá? Para depois a gente voltar para o passo 3 ali do nosso red green e assim fazer realmente o TDD fazer sentido melhor para você. Então eu vou chegar aqui no meu terminal, vou executar aqui o PHP Unit e você vai perceber agora que eu tenho dois testes, que são os dois métodos de teste. Eu tenho 3 accessions. Por que 3 accessions? Agora ele passou do preconditions, eu consegui continuar os testes e eu caí no na minha terceira session e passou o teste, ficou verde. Ou seja, do TDD, nos passos do TDD, a gente chegou no passo green, que é implementar o mínimo para os testes passarem. E perceba que eu guiei a criação da classe subtração baseada primeiramente na criação do teste, tá bom? Então, todo TDD é um tipo de teste, mas nem todo teste é TDD. Tá? Eu espero que isso tenha ficado claro aqui para você. Então, nosso terceiro passo agora é o nosso refactor. Ou seja, você vai executando esses passos e sempre seguindo essa ordem, incrementando a aplicação, fazendo ela falhar, corrigindo, fazendo ela passar e refatorando ela a ponto de da sua aplicação ela chegar no ponto de lógica que você espera. No nosso caso aqui, o nosso refactor ele vai ser o quê? Ele vai ter que ter a possibilidade, a nossa classe de subtração, de receber os valores pelos sets e retornar a subtração correta disso. Então, qual é o nosso refactor aqui? É pegar o diz num 1 e subtrair do diz num 2. Feita essa alteração, vamos verificar se o nosso código continua íntegro, se ele continua passando, tá? Então, vou chegar aqui no meu terminal e rodar o PHP Unit e perceba que a gente recebeu os mesmos resultados e o nosso teste passou aqui para a gente. Então, se a gente voltar aqui, a gente pode fazer meio que uma triangulação repetindo esses testes aqui, passando novos valores, tá? Então você consegue fazer isso também para verificar se realmente a classe ela se comporta da mesma maneira, recebendo outros tipos de input, certo? Então vamos executar e agora sim a gente tem tudo passando, pelo menos a subtração aqui já recebeu mais do que ele recebeu mais inputs e o resultado foi como esperado, tá bom? Testada e etc. A gente pode, por exemplo, ainda testar algum tipo de lançamento de exception. Então, por exemplo, isso testando a falha mesmo da nossa classe. Então, se eu chegar aqui na minha... Vamos seguir o TDD, claro, né? Então, eu vou chegar aqui, vou criar um novo método de teste chamado teste valida se valores não forem passados. O que esse método vai fazer? Eu vou copiar esse aqui de cima,
Eu não preciso nem fazer a session, você já vai entender por quê. E, por exemplo, eu vou passar aqui para mim, para minha classe, no caso para o meu atributo 2, um valor vazio aqui, certo? Nesse caso, 40 menos nada, né? O PHP iria converter para 0 esse cara e ia dar 40. Só que eu quero que, e isso é mais um caso para me poder te mostrar que você tem essa possibilidade, eu quero que, se um número não for informado, eu vou lançar uma exception, uma mensagem nessa exception, e eu consigo testar se isso vai ser lançado de fato. Então, por exemplo, eu posso usar uma configuração por meio de annotation. Então, eu vou colocar aqui uma expected exception, eu vou colocar aqui invalid argument exception e vou colocar aqui um expected exception message e vou dizer parâmetro não informado. Se eu chegar aqui no meu terminal, eu vou ter uma falha, por quê? Porque eu não lancei essa exception, tá? Eu ainda realmente não criei, e eu estou de volta no primeiro passo aqui da implementação, que é o passo red. Vamos aqui agora para a implementação desse lançamento dessa exception. Então, eu vou aqui na minha classe, vou aqui no set num, e vou dizer o seguinte: se não num, vou fazer o lançamento da exceção. Então, throw new invalid argument exception, e eu tenho que colocar exatamente a mensagem que eu passei aqui no expected exception message. Vou fazer isso também aqui para o meu set do num2. Tá bom? E deixa eu rodar o teste novamente. Então vamos lá. Agora sim, o meu teste ele passou tanto para o caso de eu informar valores aqui, como para o caso de eu não informar um valor em específico. Nesse caso, aqui, só por via de regra, se eu passasse um 0, por exemplo, ele ia dar uma exception, tá? Porque o PHP ele tem essa tipagem dinâmica, então quando você passa uma string e soma com inteiro, ele vai converter essa string em inteiro e automaticamente essa string, se não for um inteiro válido, vira 0. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um valor default igual a null e um valor default aqui igual a null, tá? Eu estou fazendo aqui na classe diretamente, mas você poderia testar isso também. Mas como ainda faz parte do teste que eu já implementei, já testei, eu só vou mudar a lógica aqui, tá? Em vez de testar pela negação de um vazio e etc., para não dar conflito com o valor 0, eu vou testar pelo null aqui, pelo valor null, tá bom? Então, se is null, ou seja, o valor default do parâmetro vai ser null, se eu não informar, ele vai ser null e vai cair na minha invalid argument exception, tá bom? Então, vamos rodar o teste, verificar se tudo continua passando para a gente. Tivemos um erro aqui, o nosso invalid argument exception não foi lançado. Isso por conta de quê? Por conta de eu ter passado o parâmetro aqui vazio. Então, eu vou deixar o set sem nada aqui. E agora sim, os nossos testes todos estão passando, tá bom? Então, basicamente, pessoal, existe muito mais opções aqui sobre testes, existe muito mais opções de utilização do próprio PHP Unity, tá? E isso eu vou abordar no meu curso sobre PHP e testes, falando sobre testes unitários, testes funcionais, tá? O curso, ele nesse momento aqui do vídeo, no dia 12 de junho, ele está em pré-venda, tá? Para ser lançado no dia 20 de junho, e você pode adquirir aí com preço de pré-venda, com preço bem especial. Eu te convido a clicar no link aqui da descrição ou até no link mesmo aqui que está aparecendo na sua tela, no canto superior direito, tá?
Então a gente teve aqui todo o approach da configuração dos nossos testes, do nosso PHP Unit, como a gente cria um teste, o que é um teste. A gente entendeu o fluxo do TDD, tá bom? E para a gente só concluir de fato, eu quero te mostrar por que eu deixei o nome tão descritivo assim, que eu recomendei para você fazer isso. A gente pode fazer aqui um parâmetro chamado de testDocs, que ele vai criar para a gente uma lista dos testes executados, tá bom? E perceba que ele pega o nome do teste e meio que coloca de uma forma bem interessante aqui pra gente, tá? Eu tinha lá o meu teste soma dois números, ele separou aqui e deixou bem interessante a listagem. Eu tenho aqui a subtração de dois números, valida se valores não forem passados, e para cada teste que passa, ele faz um check pra gente, tá bom? Então você tem essa opção de passar aí o menos teste docs e você vai conseguir ter uma documentação interessante aí com base no nome dos métodos de teste, tá bom? Então a gente vai falar muito mais aí no nosso curso PHP e Testes, falando sobre testes unitários e funcionais, e ainda também falar um pouco sobre cobertura de código e etc. Então tudo isso no nosso curso, que vai ser lançado no dia 20 de junho, tá? Então te convido a clicar no link abaixo, dar uma lida melhor aí na proposta do curso e te espero aqui do outro lado na nossa turma PHP com testes aí, aqui na Code Experts Learn. Espero sinceramente que você tenha gostado. Qualquer dúvida sobre o processo, não deixe de comentar aqui abaixo. Se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, assinar o sininho das notificações para receber os nossos vídeos a cada vez que forem lançados. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir. Se não gostou, deixe um dislike aí para mim entender o que está funcionando, o que não está funcionando. E no mais, qualquer comentário, qualquer dica, qualquer ponto que eu tenha errado aqui, não deixe de comentar abaixo, tá bom? Espero que esse material te ajude imensamente aí no seu conhecimento, na sua carreira, e nos vemos num próximo vídeo, num próximo tutorial, numa próxima série, num próximo curso. Um abraço e até mais. Valeu!